Olá, meu querido, olá, minha querida, saudação a todos vocês, a benção para que é de a benção, meus respeitos sempre a todos vocês, pelo carinho da amizade, né? E por vocês disponibilizarem do tempo de vocês, né, precioso para acompanhar o nosso trabalho aqui nas redes sociais, sempre assistindo nossos vídeos, curtindo, comentando, compartilhando. E hoje, esse vídeo aqui, ele é um pouco diferente, que foge dos nossos assuntos espirituais ligados às religiões de matriz africana. Hoje, o nosso propósito com esse vídeo é mais uma informação, né, mais para uma informação social, que não foge do nosso propósito e também da nossa obrigação como líder religioso, como formador de opinião e também como brasileiro, né? Como uma pessoa comum que tem compromisso social com todos, com a sociedade. Enfim, hoje o nosso propósito, o nosso motivo desse vídeo é esclarecer a você algumas informações e principalmente pedir a todos nossos amigos, nossos irmãos, nossos filhos, nossos, né, parentes de axé, que ainda não se vacinaram. Infelizmente, nós estamos aí tendo, né, uma nova índice, né, um novo índice alto de casos de Covid, influenza, mas não é que aumentou os casos. O problema é que muita gente é que não se vacinou. Então, se a gente olhar de uma forma bem lógica, o coronavírus, não só ele como outros, não vão embora nunca mais. Não tem essa questão, vencemos o vírus. Ninguém venceu o vírus. Esse vírus vai ficar aí para sempre, né? Ele já estava há muito tempo. Chegou um tempo que ele venceu a nossa imunidade, a imunidade de muita gente, tornando-se uma doença, né, vindo a sofrer uma mutação ou diversas mutações. Nós vivemos num mundo cheio de vírus. O problema é que até hoje muitos deles ainda não ocasionaram doenças, patologias, ou seja, não venceram a nossa imunidade. Se você olhar, se você fizer um autoexame, buscar os estudiosos, né, os grandes pesquisadores, eles vão dizer para você, nós vivemos no nosso lençol, na nossa roupa, no nosso dia a dia, nós vivemos com milhões de bactérias, de vírus, né, solta por aí. O problema é que o nosso corpo ainda reage, ainda tem imunidade suficiente para que não deixe aquilo virar uma doença. E, ou seja, passa despercebido, né? Ninguém sente nada. A mesma coisa são os vírus. Você pensa que nós já vencemos o tétano, a difteria, a febre amarela, o sarampo, né? A poliomielite, a cachumba, a rubéola e dentre outras? Não, esses vírus estão todos soltos por aí. Ninguém venceu eles. O problema é que foram criados, graças aos nossos estudiosos, nossos cientistas, vacinas que são imunizantes para não deixar a doença a vir acometer o nosso corpo. Ou seja, o vírus não vai embora. O que nós criamos contra o vírus é uma defesa por causa das vacinas. Então, eis a importância da vacina. Se hoje nascer uma criança e não se vacinar, não tomar nenhuma vacina, por questão social ou por questão religiosa, enfim, ela está vulnerável, altamente vulnerável a pegar todas essas doenças, a morrer dessas doenças que aqui foram faladas, cachumba, rubéola, poliomielite, sarampo, febre amarela e dentre outras. Então, todas essas vacinas que a gente toma quando qualquer criança nasce, a gente, no termo geral, que tá lá, aquele cartãozinho de vacina, aquelas vacinas, foi porque um dia aquelas doenças ali, aquelas vacinas foram criadas
por causa de uma pandemia, de uma epidemia, de uma endemia. Ou seja, elas não foram criadas por acaso. Ah, por que os bebês têm que tomar vacina? Porque um dia aquela doença que aquela vacina previne, né, foi uma epidemia no mundo e matou muita gente. Aí criaram aquela vacina. Então, eis a importância de todos nós, como cidadãos, ter a consciência de se vacinar, né? Então, o que acontece? Muita gente tem coronavírus, já está com Covid e por ter se vacinado não vai ter sintomas nenhum, mas está lá, o vírus não deixou de existir. Ou seja, praticamente todo mundo vai pegar o Covid, né? Por causa da transmissão que é muito rápida, né? Inclusive com a mutação. O que acontece é que quando uma pessoa está vacinada, a garantia de bem-estar, de aquele vírus não vir acometer, né, de uma doença, de uma patologia, né, de uma síndrome respiratória que possa vir levar a óbito ou um agravante, é bem menor, né? Então, a garantia que a vacina dá, ela é muito eficaz. Então, a importância de se vacinar é evitar o problema. Hoje, nessa temporada 2022, dessa alta aí, das pessoas estarem procurando os postos de vacinação, isso e aquilo, hoje nós não podemos culpar o presidente da República, hoje nós não podemos culpar o governador nem o prefeito, e sim a nossa conduta diante dos fatos, diante da falta de sabedoria e muita ignorância, né? Muita ignorância. Quando você ignora o saber, quando você ignora a ciência, você ignora o seu próprio saber. Porque a ignorância, ela vem da palavra ignorar. Ou seja, você ignorou aquele que se dedicou. Enquanto nós estávamos na balada, na festa, né? Os caras estavam lá, eu digo os caras, mas enfim, com respeito, estavam lá 24 horas praticamente estudando a mutação do vírus, ali impregnado nos livros, nos estudos, né? Para quê? Para desenvolver uma vacina rápida e eficaz, como foram desenvolvidas as vacinas do coronavírus, do Covid, né? E muita gente ignorou esse estudo, ignorou a ciência, ignorou os postos de vacinação, ignorou a vacina e hoje está sofrendo as consequências. É óbvio que nós temos aí um número, né, de pessoas que tomaram as vacinas e mesmo assim contraíram o Covid. Lembrando que a vacina, ela cria uma defesa, né? Ela cria uma defesa contra o vírus para que o vírus não venha a desenvolver uma patologia, uma síndrome, né, aguda, respiratória, que venha a trazer mais consequências, né, podendo até vir a óbito. Então, a importância de se vacinar. Assim como você tomou a vacina do tétano quando furou ali o pé no prego, aquele prego enferrujado, que você correu para o pronto-socorro para tomar uma vacina, a mesma coisa, a mesma importância é do coronavírus. Ele nunca vai mais embora. Ele não vai mais embora, como o do sarampo não foi. Qualquer criança que não tomar a vacina do sarampo pode pegar sarampo. Nós podemos ter um novo surto de sarampo se as pessoas deixarem de se vacinar contra o sarampo. Nós podemos ter um novo surto de rubéola, de cachumba, de poliomielite, dentre outras doenças que estão aí, ó, vencidas pela vacina. Então, minha gente, não ignore a ciência, não ignore aqueles que dão a sua vida para salvar a nossa, né? Quantos desses cientistas passam dias, semanas, se duvidar até meses no seu local de trabalho? Os profissionais da saúde. Muita gente teve o Natal esse ano com a família, com o irmão, com o tio, com o namorado, por causa dos profissionais da saúde, que no passado, no alto da crise do Covid, eles estavam lá, ó, expondo sua vida, dando sua vida. Os profissionais que foi do maqueiro ao porteiro, os médicos, os enfermeiros e os técnicos de enfermagem. Todos eles tiveram um grande empenho. Então, muitos de nossos amigos, parentes, voltaram para casa curados do Covid ou restabelecido, né, por causa desses grandes profissionais. Então, não ignore o saber, o conhecimento e nem a ciência. Ignorar o saber é a maior prova
de falta de sabedoria. Então vamos, né, respeitar, vamos acima de tudo valorizar esses profissionais e o conhecimento deles. Vacine-se. É lamentável a gente encontrar pessoas que têm um pensamento, eu não vou chamar de idiota, né, porque muitas das vezes é falta de cultura mesmo. E pior do que esses que não têm cultura, são aqueles que são formados, são aqueles que têm faculdade, são aqueles que se dizem da sociedade e mesmo assim ignoram a ciência. Fica aí uma contradição do saber. Não dos estudos nem dos estudiosos, mas daqueles que se dizem formados. Um grande abraço, beijo de luz, vacine-se. Essa é a nossa arma contra as doenças. O vírus vai estar aí, o vírus não vai embora. Ninguém botou ele numa sacola, ninguém enterrou ele, né? Ninguém tacou fogo nele, ele está aí, solto no ar. O que ele não vai fazer mais é trazer consequências. Então, para que ele não traga essas consequências negativas, como tivemos no passado, vacine-se. Saia da sua zona de conforto. É chato enfrentar fila horas e horas, tem filas que duram até horas, né? É chato. Difícil é enfrentar dias na UTI. Beijo de luz, tá bom? A escolha é sua. Ou você enfrenta horas na fila para tomar sua vacina e não ter problema, ou você opta em ter o problema e passar dias, quem sabe até meses na UTI e depois ser enterrado sem direito a um velório. Se você é iniciado no candomblé, não vai ter nem direito a xexê. Se o seu pai de santo não souber tirar o seu adoço na cabaça, você vai virar um espírito da escuridão. Porque quando foi criada uma aliança, e essa aliança não for quebrada, você vai para a escuridão, se tornar uma paracá, né? E ficar aí, ó, furioso. Um grande abraço. Vamos viver no mundo real, minha gente. Ninguém é Alice. Beijos de luz, de sabedoria, que Obatalá, que Iemanjá, a dona do ano de 2000, né? Uma das Iabás do ano 2022, possa lhe dar sabedoria. Ó, uma boa cabeça, um bom ori, para que você siga com a sabedoria, para que você tenha sabedoria, que é o que nós precisamos para viver em paz, para ter paz, para ser a paz, para viver com saúde, para ter saúde e para cuidar da saúde. Tá certo? Axé para todos, bom dia a todos, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada. Se você está me vendo na madrugada, é porque alguma coisa tem lhe tirado o sono. Então, cuide-se, previna-se e ame-se.